vamos iniciar hoje o nosso curso de Química Orgânica. Na verdade, esse curso vai constar de vários módulos e nós vamos iniciar vendo a importância da química orgânica no contexto social. A química orgânica está presente nos alimentos, medicamentos, vestuário, móveis, na natureza colorida do meio ambiente, nos produtos que nós utilizamos para a higiene pessoal, enfim, a química como um todo, ela está presente em todos os momentos na vida do homem. Os compostos orgânicos, eles são formados, na sua grande maioria, por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Vamos ver onde estão localizados esses átomos principais formadores dos compostos orgânicos, o carbono, o oxigênio e o nitrogênio. O carbono está no grupo 14, segundo período, 4 elétrons na camada de valência. Já o oxigênio, está no grupo 16, segundo período, 6 elétrons na camada de valência. O nitrogênio já está no grupo 15, segundo período, 5 elétrons na camada de valência. Observe que esses átomos, eles têm em comum o fato de pertencerem ao segundo período da tabela periódica. Então, aqui a gente deu o estudo do carbono, oxigênio e nitrogênio. A localização na tabela periódica. Vamos ver o carbono. Como são formados os compostos orgânicos? Eles são formados através de ligações covalentes. Essas ligações covalentes, elas são caracterizadas pelo compartilhamento de elétrons. Dessa forma, os compostos de carbono são capazes de formar duas ligações químicas diferentes, a sigma e a pi. As ligações sigma são formadas com os orbitais da camada de valência do carbono em estado hibridado. Então, dessa forma, você pode formar 4 ligações sigmas com os orbitais da camada de valência hibridados de forma sp3. 3 ligações sigma quando a hibridização é do tipo sp2. 2 ligações sigmas quando a hibridização é do tipo sp. As ligações π são formadas com os orbitais p que não participam do processo de hibridização. Nós vamos ver que o carbono ele tem 3 orbitais p na camada de valência, o px, o py e o pz. Então, quando eu faço a hibridização, se eu deixar de fora um desses orbitais p, eu vou formar a ligação π. Os compostos de carbono, eles podem formar até 2 ligações π, que são feitas, repito, com aqueles orbitais p que não participam do processo de hibridação. As ligações formadas pelo carbono, vamos ver aqui. Você tem a sp3, carbono está hibridado de forma sp3, e você forma 4 ligações sigma. Quando o carbono está hibridado de forma sp2, você forma uma ligação π e 3 ligações sigma. Quando ele está hibridado de forma sp, você forma 2 ligações π e 2 ligações sigma. Bom, Kekulé foi muito importante na química orgânica, porque, através de seus postulados, Kekulé informou várias propriedades que o carbono poderia ter. Por exemplo, ele forma 4 ligações, ele forma encadeamentos abertos e fechados. Para o carbono formar 4 ligações, ele precisa sofrer o processo de hibridização.
Esse modelo de hibridização é denominado de sp3. Então, vamos olhar aqui a camada de valência do carbono. A camada de valência, ela é a última camada de distribuição de elétrons do átomo. Então, no caso do carbono, como é um átomo pequeno, ele usa só 2 camadas. Então, a camada de valência vai ser quando o número quântico principal é igual a 2, que significa que está no segundo período. Então, veja só, a camada de valência, você vai ter aqui, 2 elétrons no orbital S, 1 elétron no orbital PX, 1 elétron no orbital PY, e o PZ está vazio. Como ele está vazio, ele não vai contribuir em nada para fazer ligação química, porque para você executar a formação de uma ligação química, você precisa ter um elétron desemparelhado no orbital, ou então 2 elétrons no orbital. Quando você tem 2 elétrons no orbital, surge a chance de você fazer uma ligação coordenada dativa. E quando ele está desemparelhado, você faz ligações covalentes normais. Então, por essa distribuição aqui, você seria capaz de formar 2 covalentes normais, tá? E uma covalente dativa. Bom, essa distribuição não está em sintonia com o que diz o Kekulé, que ele diz que ele tem que formar 4 ligações. Para formar 4 ligações, eu tenho que ter elétron em 4 orbitais. Então, para isso, surge o estado ativado. Eu pego um elétron do S e jogo para o PZ. Então, agora, olha, eu posso pensar na possibilidade de formar as 4 ligações, porque eu tenho 4 orbitais e um elétron desemparelhado em cada orbital. Então, eu podia formar 4 ligações covalentes normais, só que com energias diferentes, porque a energia do orbital S é diferente da energia do P. E Kekulé diz que ele forma 4 ligações de mesma energia. Então, como eu faço para eu ter a mesma energia? Eu vou misturar esses orbitais de energia diferente e vou gerar 4 orbitais de mesma energia. Como? Se eu misturar um S com 3 P's, eu vou gerar um sp3, né? Então, 4 orbitais sp3. E aí, você coloca agora um elétron em cada orbital. Então, agora eu posso formar 4 ligações iguais e de mesma energia. Essa é a forma do orbital sp3. Você vê que ele tem muito caráter P. Carbono sp3. Então, nós já vimos que os 4 orbitais formam entre si um ângulo de 109,5 graus. Esse carbono, né, hibridizado de forma sp3, ele tem uma forma geométrica de um tetraedro regular. Olha só, você tem um carbono no centro do tetraedro, formando 4 ligações iguais de mesma energia. Um tetraedro regular. Aqui é no modelo molecular. Compostos com carbono sp3. Você tem, fundamentalmente, na química orgânica, os alcanos, são os mais importantes. Você vai encadeando os carbonos e formando sempre 4 ligações. E você pode ter os cicloalcanos, quando você formar compostos fechados. Então, você tem aqui, uma cadeia carbônica fechada. Agora, vamos ver aqui a nível de orbital. Aqui você tem os 4 orbitais sp3 conectados no hidrogênio, que é essa bolinha azul. Aqui é o modelo molecular do metano, e aqui é a projeção dele em perspectiva. Aqui você tem o etano, você já junta 2 carbonos sp3,
e forma o etano, que é o modelo molecular, e aqui é a projeção em perspectiva, que é o etano. Aqui você tem uma estrutura importante, que é a celulose. Ela é formada só de carbono sp3. A celulose, ela é um dos principais constituintes das paredes celulares das plantas. Outro exemplo comum é a hortelã, vendida em feiras e supermercados. Ela pertence à família Labiata, gênero menta, e apresenta em sua composição mentol e um 8-cineol. Se você olhar aqui, eles também são formados só por carbono sp3. O mentol, ele traz uma hidroxila, caracterizando que nós estamos trabalhando com a função álcool. Já um 8-cineol traz aqui um oxigênio conectado a 2 carbonos, mostrando para a gente que se trata de um éter cíclico. Agora nós vamos ver a hibridação sp3 no nitrogênio. Como eles, tanto o carbono como o nitrogênio, eles fazem parte do segundo período, tá? A hibridização vai acontecer com os mesmos orbitais, que os orbitais sp, px, py e pz. Qual é a diferença? É na quantidade de elétrons só, que eu vou distribuir nos orbitais hibridados. Então, veja só. Aqui eu vou ter os 4 orbitais sp3, ó, que é feito daquela forma que eu mostrei no slide anterior. Só que agora eu vou distribuir 5 elétrons. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 elétrons para poder fechar 5. Bom, o que vai acontecer? Quando eu coloco esses 2 elétrons aqui, já que o nitrogênio tem 5, né? Eu vou gerar uma instabilidade molecular, porque vai ser ocasionada uma repulsão aqui, ó, entre esse par de elétrons, que a gente chama de não ligantes, que quando a molécula está nesse estado, ele não está fazendo ligação, e esses elétrons aqui que estão preparados para fazer ligação, que são elétrons ligantes. Então, elétrons não ligantes e elétrons ligantes. Então, você tem uma repulsão aqui entre esses elétrons não ligantes e o elétron ligante. Essa repulsão faz com que a geometria molecular mude para você ter uma estabilidade maior. E aí, você passa para uma geometria piramidal. Aí você muda o ângulo, sai de 109,5 para 107 e faz essa geometria piramidal e aí a molécula vai adquirir uma maior estabilidade. Temos exemplo aqui de nitrogênio hibridado de forma sp3 na metilamina. E está aqui, ó, guardando o par de elétrons em um dos orbitais sp3. Temos a dimetilamina, que é uma amina secundária, e por último a trimetilamina, que é uma amina terciária. Essa classificação primária, secundária e terciária depende da quantidade de substituintes que você coloca. Na primária, você colocou um substituinte metila. Secundária, você já colocou 2, e na terciária, 3 substituintes metila. Hibridação sp3 no oxigênio agora. Quando você faz no oxigênio, a repulsão vai ser bem maior, porque agora eu vou ter 2 pares de elétrons não ligantes, porque são 6 elétrons que eu tenho que pôr nos 4 orbitais sp3, distribuir, né, nesses 4 orbitais. Então, eu vou ter uma repulsão aqui, ó, muito forte, que é entre os elétrons não ligantes. E vou ter uma repulsão entre os elétrons não ligantes com elétron ligante, que é aqui, ó. Então, 2 repulsões, R e R1.
Isso vai fazer com que a molécula adquira uma nova geometria. Então, ela passa para a geometria angular e o ângulo aqui fica de 105 graus. Aí você vai ter essa repulsão eletrostática minimizada. Vamos estudar agora os alcanos e cicloalcanos. Então, nós temos aqui o metano, o etano e o propano. Você pode formar inúmeras cadeias carbônicas, com quantidade de carbonos, né, em cada encadeamento diferente. E para dar o nome a esses encadeamentos de carbono, você usa os prefixos que vêm tabelados. Vocês podem procurar nos livros que vocês vão encontrar. Então, eu vou usar met quando é um carbono, et quando é 2 carbonos, e prop quando é 3, but quando é 4, pent quando é 5, e assim vai sendo denominado esses prefixos, né, conforme o tamanho da cadeia. A N aqui, significa que você tem só ligações simples. Então, et, AN, ligações simples, e esse sufixo aqui, né, o O, é usado para os alcanos. Então, fica etano, metano, etano e propano. Nós temos aqui um alcano importantíssimo, que é o 2,2,4-trimetilpentano. Pentano porque ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 2,2,4 porque aqui no carbono 2 eu tenho 2 metilas. E no carbono 4 eu tenho uma. Então, vai ficar 2,2,4, trimetil, porque são 3 metilas, pentano. Aqui é um modelo molecular e é um composto importante porque ele está presente na composição da boa gasolina. Bom, esses carbonos, dependendo da localização deles no encadeamento, eles podem ser classificados como primário, secundário, terciário e quaternário. Então, nessa estrutura aqui, que é o 2,2-dimetilpropano, chamado também de neopentano, você tem um carbono primário. Por que ele é primário? Porque ele está ligado a um único carbono. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos primários, e aqui, esse daqui está ligado, esse que está em preto, ele está ligado a 1, 2, 3, 4, então ele é um carbono quaternário. Olha essa estrutura aqui, Você tem carbono primário, então sempre na ponta da cadeia, carbono primário, carbono secundário, que está ligado a outros 2 carbonos, e o carbono terciário, que vai estar ligado a 1, 2, 3 carbonos. Esses compostos com carbono sp3, eles são capazes de formar isômeros constitucionais. Vamos analisar a fórmula molecular do C4H10. Primeiro, vamos ver por que o nome, né, isômeros constitucionais. É porque você vai pegar a quantidade de átomos que você tem na fórmula molecular e vai fazer conexões diferentes e vai montar moléculas diferentes. Então, você vai construir moléculas diferentes. Então, vê bem aqui, você construiu primeiro com a cadeia principal tendo 4 carbonos e gerou o butano. Você pode fazer com a cadeia principal agora contendo 3 carbonos e você vai gerar o 2-metilpropano, que é chamado de isobutano. Com a fórmula molecular C5H12, você é capaz de gerar 3 compostos diferentes, como mostra aqui, Pentano, cadeia principal com 5 carbonos.
2-metilbutano, cadeia principal com 4 carbonos, que é o chamado disopentano. E o neopentano, que a tua cadeia principal tem 3 carbonos, que ele também é chamado de 2,2-dimetilpropano. Esses compostos vão ter propriedades químicas e físicas diferentes. Nós podemos formar também, com esses carbonos sp3, estereisômeros cis-trans. Por que agora é chamado de estereisômero? Porque a conexão dos átomos agora é a mesma. Eu vou mudar apenas a disposição espacial dos ligandes. Então, vê bem, a conexão aqui é a mesma. O que vai mudar do cis para o estereisômero trans é a posição dos cloros. Ó. Aqui eles estão para o mesmo lado e aqui estão para lados contrários. Então, por isso é chamado estereisômero cis e estereisômero trans. Aqui você tem outro exemplo. Ó. O trans 1,2 de bromociclobutano. Você tem a forma trans e a forma cis. Bom, esses compostos com carbono sp3, denominados de alcano, eles podem gerar substituintes alquila. O que é isso? Por exemplo, eu pego o metano, se eu tirar um hidrogênio, eu crio um substituinte alquila denominado de metil ou metila, abreviado por Me. Esses substituintes são importantes porque eles vão fazer parte sempre de uma cadeia principal. Aqui no etano, a gente pode formar a etila. Essa é a abreviatura da etila, um ET. Aqui no propano, a gente já pode formar 2 substituintes. Eu mostrei só um, né? Mas a gente pode fazer 2. Olha, a gente pode tirar do carbono primário, formar o propil, e pode tirar aqui do carbono secundário e formar o S-propil. Aqui no butano também, como eu tenho 2 tipos de carbono, primário e secundário, eu posso formar o butil ou butila, e eu posso formar aqui, tirando desse secundário ou desse, eu formo o S-butil. Eu posso ter também substituintes alquilas cíclicos. Posso formar o ciclo pentil e posso formar o ciclo hexil. Sistema formal e o PAC. Eu gostaria que vocês entrassem no blog, fosse lá em informações científicas e lesse esse artigo aqui, e o PAC para a nomenclatura de moléculas orgânicas, do professor José Augusto Rodrigues. Característica da ligação sigma entre carbonos, com hibridização sp3. Qual é a característica dessa ligação? É a torção na ligação carbono-carbono. Então, você tem aqui o etano, e você pode colocar esse etano em projeção cela, fazendo a torção na molécula. Olha só, vou mostrar aqui para você essa projeção, que ele está chamando aí de eclipsada. Você vê aqui, ó, que os ligantes estão todos em coincidência. Ó. Se você olhar assim, está em coincidência. Se você olhar assim, você vai ver também que está em coincidência. E a torção que ele fala é em torno dessa ligação aqui carbono-carbono. Você pode torcer os ligantes. Ó. Se eu torço aqui, ó, ficou coincidência. Se eu botar assim, ó, já não é mais coincidência, eles estão agora em oposição. Tá? Então, essa é a projeção cela eclipsada. Essa aqui é a projeção cela estrelada, que é essa que eu mostrei ainda há pouco para você. Ó. Aqui eu estou com a coincidência,
que é a eclipsada. Aí, quando eu rodar um pouquinho aqui, eu já fico com a estrelada, que tá os ligantes estão todos em oposição. Essa aqui é a sugestão de leitura, para vocês darem uma lida nesses assuntos, esses livros, para sedimentar mais o conhecimento. Na produção de áudio e vídeo tivemos Janilson Pequeno. Produção de design e conteúdo Ana Júlia Silveira. No módulo 2 nós vamos estudar compostos de carbono com hibridização sp2. Meus sinceros agradecimentos à Universidade do Estado do Amapá. Agradeço a atenção de vocês e foi muito bom esse momento de aprendizagem. Até breve.